O ventilador, gente, já é coisa do passado, né? Já ficou para trás, porque o vento com o ventilador tá calor, tá quente, às vezes até queima a pele da gente. O jeito aí é partir para o ar-condicionado quando possível. Muita gente tem aderido aí, né? Mas tem que ficar atento. Não dá para ir de maneira realmente sem responsabilidades, porque você pode ter consequências seríssimas, tem riscos para a saúde. E a gente recebe aqui hoje a otorrinolaringologista, doutora Luciene Michel. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito Uma honra obrigada. tê-la aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. Bom dia aos telespectadores, né? E é uma honra estar aqui com você nesse bate-papo hoje. Doutora Luciane, eu fico imaginando, quais as diferenças que tem, porque antes as pessoas usavam eram os ventiladores. E eu não sei, né? Às vezes deveria ir com muito problema de ouvido, dor no ouvido, não vento. E a diferença é que hoje o ventilador está quente demais, então o pessoal está usando o ar-condicionado. Os problemas mudaram, as consequências são diferentes. Conta um pouquinho como que era antes e é hoje. Imagino que deve ter mudado um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. O ar-condicionado, realmente, ele veio para ficar e assim, tem muita gente que coloca assim, é o vilão, mas é aquela coisa, né? Igual a gente estava conversando antes. Sim. O calor, realmente, ontem estava 35 graus. É verdade. A nossa umidade relativa está baixíssima. E o ar-condicionado, ele, além de tudo, ele diminui mais essa umidade relativa. O ventilador, todo mundo também fala muito assim, o ventilador só tinha benefício, o ar-condicionado é que é o vilão, mas também não é bem assim. Sim. Por quê? Porque o ventilador, ele também tem o seu malefício. O que ele fazia? Ele não deixa a poeira ficar parada. Então, o ventilador, levanta. Ele levanta e abaixa a poeira, levanta e abaixa a poeira, levanta e abaixa a poeira. Então, para quem tem aquela rinite... É um problema. Também é um problema. Verdade, né? verdade. O ar-condicionado, ele resseca mais o ar, ok. Então, certo. Nenhum nem outro, se a gente for colocar assim, né? O ideal seria a gente ficar, né, tranquilinho, no ar ambiente, numa floresta. Né? Ok. Isso não é possível mais. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos adaptar, concorda? Sim. Então, e aprender, né? Para adaptar, tem que entender, conhecer, aprender para fazer do jeito certo. E vamos fazer, então, da melhor forma. Então, o ar-condicionado está aí, tá para ficar. E vamos, então, utilizá-lo da melhor forma. Sim. O que está acontecendo hoje? A umidade relativa está muito baixa. Sim. Então, de acordo com, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que nossa umidade fique em torno de 50% a 60%. Ela está agora em torno de 30%. Ano passado ela chegou em torno de 20%. Até 15%, né? Então, 30% já está muito baixo. Vamos aumentar a hidratação. Gestão Esses de 2 litros. umidificadores ajudam, doutora? Ajudam sim, mas a gente não consegue ficar com o umidificador o tempo todo, né? Você acaba então vamos hidratar. Mesmo suco, água, né? E suco natural, gente. Vamos parar com esse negócio de suco de caixinha não dá não, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esse suquinho de pozinho também. Sim. Né? Sim. Inclusive, eu estava até vendo um médico aqui no seu programa, ele falou uma coisa tão interessante. Vamos parar de abrir latinhas e vamos descascar mais. Então, vamos descascar a fruta, vamos usar, né, a fruta de verdade. Isso é um dos detalhes. Vamos nos hidratar. Segunda coisa, os soros nasais. Soro nasal não tem nenhuma contraindicação, então vamos utilizá-lo. E, além disso, existem também os hidratantes umectantes nasais. Hoje tem hidratante. Assim como da pele, também tem. Olha, tem um soro, que é aquele com jato. Ai, adoro. Ele é para você fazer aquela limpeza nasal mesmo. Isso. Gente, ele vai até no cérebro. Menina, mas você sabe que você usou a minha frase? Eu falo com meus pacientes, olha, esse aqui, a hora que você aplicar, isso aqui vai lavar o seu cérebro. Querendo ou não querendo, ele vai entrar. Entendeu? Então, ele é muito bom, né? Ele é ótimo, eles são ótimos. Explica para o pessoal, né? Às vezes, isso a gente pode fazer um uso contínuo, doutora? Pode. Não vicia? Não vicia. Ao contrário de muitos por aí, né? Que viciam, que tem vasos constritores nasais, que para mim deveria ter assim o uso controlado em farmácia e ao contrário,
compra um, paga 2, leva 3. Sim. Um horror. Um perigo, né? Um perigo. E esses viciam realmente, eles têm um efeito rebote que 2 horas depois seu nariz vai entupir, vai te fazer usar mais. Como que as pessoas podem identificar isso, doutora? Eles têm um vasoconstritor nasal, muitas vezes a base de... Quando tem vasoconstritor nasal, não compra? Não. Tem que estar escrito soro. Gente, conversa com o farmacêutico. As farmácias hoje, elas têm farmacêutico. Sim. Sabe, eu sou a favor dessa multidisciplinaridade. A gente tem que conversar com os outros profissionais também. Certo. Sabe, a farmácia tem farmacêutico. Eu, antes de fazer medicina, eu fiz farmácia. Eu sei a importância do farmacêutico. Legal. Sabe, ele é muito bacana e ele está aí para isso. Nas farmácias tem. Conversa com ele. Eu só quero fazer uma limpeza, Uma hidratar, uma lavagem. lavagem. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu não sabia. DDD 16, coloca a sua cidade aqui e o seu nome, pra gente saber. Ele falou o seguinte, o soro para quem tem pressão alta não é bom? Perguntando se não é bom. Tem algum soro que não atinge a pressão? E eu acordo com meus olhos bem secos. Se não coloco o colírio, fica parecendo às vezes que tem areia. Ó, uma pergunta excelente. Primeira coisa, existem 2 tipos de soro. Há o soro com 3%. Sim. E o soro 0,9%. Antigamente tinha essa coisa, o soro tem muito sódio, ele vai ser absorvido, não sei o que, vai aumentar a pressão. Há vários trabalhos hoje demonstrando que não, o soro não aumenta a pressão, ok? Olha! Isso é importante, isso é bacana. Não, o soro não aumenta a pressão. O 3%, a gente ainda tem um certo problema com ele. Eu não sei de estudos com ele, mas o 0,9% não aumenta a pressão, tá? Sim. Esse é o soro fisiológico. Então, tem 2 tipos. O soro hipertônico e o soro 0,9. O 0,9 não aumenta a pressão, tá? Okay. Aí a gente responde. Outra coisa, com relação a esse óleos secos. Sim. Primeira coisa, né? A gente merecia uma investigação melhor. Primeiro que aí eu estou entrando na área dos oftalmos. Sim. Mas um nariz seco, uma boca seca com olho seco, existe até uma síndrome, né? Que é a síndrome de Sjögren, que merecia uma investigação melhor aí. Tá? Então, entendi. eu aconselho a procurar um oftalmo para dar uma olhada nisso, sabe? Porque merece uma investigação melhor. Entendi. Olho seco, nariz seco, boca seca, merece uma olhadinha. Entendi. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, meu nome é Rosilene. Muito bom dia, querida. Que bom ter você aqui participando. Adoro o seu programa, que bom. Um beijo para você. Sou de BH. Gostaria de saber da doutora se o ventilador de teto resseca a garganta a ponto de deixar uma rouquidão. Faço uso de ventilador de teto constantemente e estou rouca há mais de 2 semanas. Beijo para vocês. Beijo para você também. Ótima pergunta também. Primeiro, olha, Rosilene. Rosilene, uma coisa assim, isso é muito importante. Rouquidão com 2 semanas merece investigada, tá? Rouquidão mais de 7 dias merece investigação com o otorrinolaringologista. Certo. Segunda coisa, o ventilador de teto ou o ar-condicionado, não é que ele causa a dor na garganta, mas geralmente eles causam o nariz entupido. O nariz entupido vai te fazer respirar pela boca. Aí, respirando pela boca, gente, nós não nascemos para respirar pela boca. Nós temos que respirar pelo nariz. Porque aqui tem todo preparado. E nariz não é só esses 2 buraquinhos. Sim. Nariz é isso tudo aqui, gente. Aqui os tudo pelinhos dentro, tudo. Que são isso mesmo, Carol. Como se fosse aquela peneirinha. Isso, uma peneirinha. Como é que chama as peneirinhas? São cílios, né? Cílios. São vibriças. Então, essas vibriças, elas literalmente vibram, elas purificam o ar. E o ar passa por tudo isso aqui, sabe? Aqui tudo, esses ossinhos, eles são ocos. Então, isso tudo é um mecanismo, assim, maravilhoso. Deus é maravilhoso. Doutora, por isso que não é bom. Às vezes tem gente que depila. Depilar, dependendo Dentro do nariz? Até pode. Pode, porque tem gente que tem tufinhos de pelo, né? Então, tirar um pouquinho pode. A gente também não vai cortar tudo, mas Sim. pode. Agora, aí o que acontece? Então, você respirando pela boca, tá errado. E eu costumo falar com meus pacientes o seguinte, gente, respirar pela boca é tão errado quanto comer pelo nariz. Entendeu? Sim. Então tá errado. Não pode. Tem que respirar pelo narizinho, sim, sabe?
Esse é o ideal. Então, o que acontece? Você respirando pela boca, vai ressecar, entendeu? Vai arder. Muitas vezes, às vezes, a pessoa fica tomando antibiótico, tomando anti-inflamatório, na verdade, não precisa nada disso. Precisa de um nariz funcional, um nariz bem bacana, funcionando direitinho. É isso que tá errado, sabe? Entendi. Agora, doutora, quando a gente fala de ar-condicionado, a gente tem que lembrar que tudo tem manutenção, né? Ah, pois é. O problema do ar-condicionado, muitas vezes, é que as pessoas compram e esquecem da manutenção. Aí ela se torna um problema, né? Nossa, um problema maior ainda, sem dúvida. Inclusive, tem essa manutenção e eles aconselham assim, tem que fazer manutenção. Ele tem um filtro frontal que tem que ser feita a manutenção mensal. E isso a gente faz em casa, a gente limpa, né? Sim. E a manutenção mesmo especializada pelo menos uma vez por ano. Tem até um vídeo, eu queria que colocasse aí, Ai, explicando aí a limpeza do ar-condicionado. Bora lá. Excelente, ótimo. Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou técnico de refrigeração. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês explicando como é feita a manutenção preventiva básica do seu ar-condicionado. É uma manutenção mais simples que a gente tem hoje, que você mesmo pode estar fazendo em casa. Hoje nós temos aqui um aparelho split, né, que é o modelo mais usado e hoje que a gente encontra em residências e escritórios. Essa manutenção é muito fácil. Com os dois dedos indicadores, você vai vir na tampa frontal do seu equipamento, vai levantar até o final. Ela aberta, você vai vir na aba do filtro, que fica logo abaixo, vai puxar ele. Aqui está a parte onde é feito o acúmulo maior da sujeira. O que vocês vão fazer? Vai passar uma água corrente com bucho de sabão neutro, vai limpar até ela ficar branquinha igual essa daqui. Limpa, você vai pegar um pano e enxugar ela bem. Logo em seguida, você vai encaixar ela dentro do trilho, onde está posicionado o sistema do filtro. Só empurrar ele vai encaixar. Encaixou, está feita essa limpeza. Concluiu, são dois filtros. Concluiu a limpeza, vocês vão abaixar a aba da máquina, vai travar, lembrando, são duas travas, uma em cada lateral e uma central. Essa limpeza é muito importante para aumentar a qualidade do ar, né, respirado pelo usuário, e para aumentar a durabilidade do equipamento. Lembrando que quando o filtro começa a acumular muita sujeira e não é limpo, consequentemente você tem um gasto maior energético. Então é muito importante, principalmente para os clientes que optam em comprar os equipamentos inverter. Sendo isso, se o equipamento apresentar qualquer outra falha, baixo rendimento, água vazando, que é o mais comum em acontecer, a gente pede para vocês fazerem um contato com a empresa responsável para atender vocês, porque há um risco muito grande de acidente, a não ser feita só a limpeza do filtro. Espero ter ajudado aqui vocês. Obrigado. Olha que legal, não sabia que a gente podia em casa limpar. Mas isso tem que ser feito mensalmente. Mensalmente? Mensalmente. E anualmente com a empresa especializada. Olha, gente, você não sabia. Agora, um outro detalhe muito importante que a gente esquece é o ar-condicionado do carro. Porque cada vez mais a gente fica dentro do carro, né? Com esse trânsito maluco, nossa. É verdade. E tem que mandar sempre, tá limpando, tá olhando direitinho. Sem dúvida. Uau! Existem pessoas que estão ali numa situação de mais risco do que outras, doutora? Sempre. Isso aí são os extremos das idades, né? Sim. É sempre os mais novinhos e os extremos. Lembrando os mais velhos e os mais novos. A gente sempre tem que ter uma atenção maior. Então, esses devem ser mais hidratados, esses a gente tem que pensar mais na hidratação e lubrificação nasal deles. No caso, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes, por exemplo, dependendo da localização do ar, elas ficam de frente, seria. Eles vêm, você sente até o ar batendo em você. Isso é mais perigoso? É perigoso, até nas costas, pulmão. Isso pode ser um risco, doutora? Pode. Não é aconselhado o uso direto do ar. O ar tem que ser realmente indireto. Então, aquela coisa assim, aquela pessoa que queixa, o ar está vindo direto em mim, é prejudicial? Tem que ser indireto mesmo. Então, se o ar está aqui na sua cama aqui, não. É ideal que você mude realmente a sua cama de lugar, sabe? Mude no escritório, sabe? Dá uma remodelada, pensa nisso. Tem uma pergunta aqui, lá de Juiz de Fora, lembrando que a primeira foi lá de São Paulo. O pessoal participando aí. Ribeirão Preto, Deus abençoe. Olha só. A Amandinha lá de Juiz de Fora, gostaria de saber sobre a questão de dormir todas as noites
com o ar ligado. Se isso traz algum risco mesmo que a longo prazo, coisas mais sérias, doutora? Olha, a partir do momento que você utilize o ar-condicionado, não vamos assim moderar a temperatura, né? Não vamos colocar no mínimo, modera um pouco a temperatura e seria muito interessante a utilização do soro nasal antes de dormir e mantenha um copo de água perto da sua cama para você se hidratar também, porque às vezes acorda, sente um ressecamento, né, de mucosa, qualquer coisa, toma sua água, sabe, se hidrata durante a noite, sim, mantenha aquele copo de água. Muita gente antes se falava assim, vamos deixar uma toalha. Eu vi alguns trabalhos que não demonstravam que isso aumentava a umidade, sabe? Então, eu não estou aconselhando isso mais não. Eu já falei muito para alguns pacientes. Depois que eu vi que isso não melhorava a umidade relativa do quarto, eu parei de utilizar, sabe? A bacia de água, a toalha de água. Isso aí eles mostraram que não melhorava. Então, eu parei de aconselhar. Interessante. Então... Tem uma pergunta aqui que chegou aqui da Ana Paula. É daqui de BH, do bairro Jaqueline. Deus abençoe, Ana. Olha, interessante. A dúvida dela é o seguinte: sair de um ambiente quente e entrar num ambiente com ar-condicionado. Nossa. E vice-versa. Vamos falar sobre porque é o que a gente está mais vivendo, né? Entre e sai, entre e sai. E as temperaturas estão muito extremas, né? Olha, Jaqueline, né? Antigamente isso era, todo mundo falava assim, o choque térmico, choque térmico. E hoje realmente foi estudado e isso é o tal do efeito colinérgico. O que é isso? O efeito colinérgico são alguns neurotransmissores que nós temos que se chama acetilcolina, sabe? Essa acetilcolina, ela faz o efeito inverso da adrenalina no nosso corpo. E ela causa realmente uma congestão nasal. Então, quando acontece de você estar num ambiente muito quente, cai naquele ambiente muito gelado, o seu nariz pode entupir. Então acontece isso, você tem essa obstrução nasal. Já acontece também, dá problema até nas pregas vocais? Às vezes você fica rouco, que acontece? Coisas assim? Como o seu nariz entope, você vai respirar por onde? Pela boca. Pela boca. Eu tive um problema sério, foi ano passado, não, ano retrasado, eu tive que ficar 15 dias calada, foi o maior sofrimento. Por quê? Essa coisa, eu indo pregar, por exemplo, eu ia para Belém, quente, falava muito, chegava no lugar, ar-condicionado, saía. Aí depois eu fui para Rondônia, quente de novo. E aí ministrando muito, tipo falando, 6 ministrações em um final de semana. Local. E aí depois eu acabei, foi Cuiabá, Rondônia e Belém. Depois eu fui para a Europa, gelado, e peguei frio. Quando eu voltei, me deu uma infecção que pegou os meus olhos, nariz e ouvido. Você teve uma cirurgia prega também, vocal, né? foi isso aí. E eu tive que ficar 15 dias calada, essa coisa de quente, frio, quente, frio, aí, quente, frio. Pode ter sido também, foi tanto esforço também que sua imunidade E pregando caiu, lá também, né? na Europa, tudo, falando muito, uma coisa ajudou a outra. Sem dúvida, sem dúvida. Um desgaste com o mecanismos, sem dúvida. Tem gente aqui perguntando se o ar-condicionado propicia roncar. Vai o mesmo mecanismo da obstrução nasal. Gente, o nariz ele tem um papel assim, fundamental na vida da gente. O nariz tem que ser funcional, né? Tem que ser funcional. Então, você respira pela boca e o ronco é um mecanismo muito complexo. Aliás, a gente podia falar sobre ronco aqui. Não, tem até pergunta de ronco chegando aqui. Pois é. Ronco, então, eu trabalho apesar muito de com não ronco. ser o tema, mas... Eu trabalho muito com ronco. Então, então vamos, pode trazer a dúvida dessa pessoa, assim, tadinho. Um programa inteiro. Eu não ia falar não, Tarcísio, mas ela sabe tudo de ronco, então vamos lá, né? É o Tarcísio de BH. Ele diz assim, bom dia. Estou assistindo o programa que é pra mim. É muito importante esse tema. Eu ronco todos os dias e tenho vergonha de dormir na casa dos parentes. E no ônibus durante viagem para outros estados. Mas o problema que me afeta mais é o chamado síndrome do aprisionamento. Gostaria de saber se o ronco pode ser a causa dessa síndrome do aprisionamento. Bom, então nós temos que falar melhor sobre essa síndrome. Que tipo de aprisionamento? Será que não teve um corretor errado aí? Será que não é a apneia, não? Síndrome da apneia? Eu não desconheço aprisionamento. Entendi. Entendeu? Agora, vamos pegar então a apneia.
uma coisa pode levar a outra. Não, a apneia leva ao ronco. Ou é o ronco? São síndromes diferentes. Uma coisa não leva a outra. A apneia é aquela... A pessoa deixa de respirar, perde o ar. Exatamente. Às vezes acorda de madrugada. Ela tem Meu pai tinha. É horrível. A apneia realmente é um quadro. E é um quadro, assim, existe a leve, a moderada, a severa e é um quadro mais sério. Mais sério. Precisa... E o ronco, pode existir o ronco com e sem apneia. Então... E, doutora, o ronco, ele tem idade para vir? Não. Uma criança pode roncar? Pode, muito. Um bebê pode roncar? Pode, eles roncam, né? A criança ronca. E agora, as causas é que são geralmente distintas, né? Porque o ronco da criança, geralmente, por hipertrofia de adenoide, de amígdala, né? A gente opera aquela adenoide, aquela amígdala e resolve. E a criança também tem apneia por causa disso. Sim. Né? A criança para... Tem aquela... Verdade. Né? E por causa de adenoide amígdala. Já no adulto é outra, a causa é outra. Mas aí, né? São coisas completamente diferentes. Mas é importante que tem que observar, também, né? Não pode ignorar. Não, de jeito nenhum. Um caso e o outro são... Porque tem vários tipos. O ronco, aquele que fica assim, ó. Também é um ronco. Porque tem uns... Aqui é as coisas grandes. Acorda, né? Mas tem uns que às vezes é menor, mas também é um ronco. Mas tem Esse trauma de deitar de lado ajuda mesmo? Ajuda, isso aí faz parte da higiene do sono, né? Reduz um pouco. O lado depende? Não, tipo, não. o lado direito? Geralmente a pessoa ronca com a barriga para cima, né? Então, deitar de lado é um dos tratamentos. Antigamente, isso bem antigamente, eles mandavam, os médicos antigos mandavam costurar bolinhas no pijama da pessoa, sabe aquelas bolas de tênis? No pijama da pessoa atrás, para ela ficar incomodada e ficar de lado. Olha que coisa. Você vê? Mas isso é... Para evitar, né? Bolinha, Hoje em dia, a mulher dá uma cutucada no marido, ou dá uma cutucada. Não, né? Uma cotoveladinha básica, coisa natural. A gente ouve cada relato. Doutora, a senhora tem que voltar mais aqui. Muito bom tê-la aqui, uma honra, um feliz 2019. Para nós. Para você, toda a família, foi um privilégio Então, tê-la aqui conosco. Ela volta falando de ronco. Ótimo. Não é? Ótimo. A gente começou, vamos falar de sono, isso aí dá assim, nossa. Porque tem muita gente, né? Muito. E tem muitos fatores que ajudam, né? Obesidade. Isso, obesidade. Inclusive na clínica lá que nós trabalhamos, nossa, isso é... E é um fator difícil de tratar, né? É difícil. Tem que... Tem. E a pessoa que chega a ter apneia, ela não consegue entrar no sono REM, né? Então ela é mais cansada. Isso. Nossa, mas já tem especialista? Gente, adoro. Nossa, vinda da senhora, muito obrigada. Muito obrigada. Então você vai ter que voltar aqui pra gente bater um papo. Nós vamos pra ajudar, porque realmente isso faz toda a diferença, Sem né? dúvida. Tem aqui o pessoal aqui, ó, de contagem. Ó, diz o seguinte, são só para fechar, doutora, meu nome é Thaís, sou de Contagem, estou assistindo o programa e estou com uma dúvida. Trabalho em um ambiente onde o ar-condicionado ele é muito forte, estou com laringite. O ar-condicionado pode ser o causador? Digamos que ele pode ser um potencializador. Entendi. Mas a laringite tem N causas. Merece uma consulta médica, uma consulta com o otorrino. Okay. Pode ser um potencializador. Encontro marcado? Volta? Marcado. Obrigada, Claro. minha linda. Deus abençoe Amém, grandemente. amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.